Bom dia a todos. Acho que já tenho candidato para a primeira, portanto não vou acrescentar aquilo que queria acrescentar, isto é, 1970, 71, quando eu entrei na Faculdade de Ciências, não, eu entrei em Engenharia, pronto, não interessa, mas os cursos todos da Faculdade de Ciências tinham desenho. Eu lembro no currículo do primeiro ano da Faculdade de Ciências, o curso de Medicina, Biologias e não sei o quê, havia a desenho para toda a gente. Depois veio a reforma de Veiga Simão e que tirou, pelo menos no curso de Matemática, nunca mais houve desenho. Foi o curso que eu tirei. Isto se quiserem fazer um bocadinho da história do desenho ao longo dos cursos. Bom dia a todos. Já tenho... deixem-me pôr os óculos. Portanto, eu gostava de dar a palavra à primeira oradora, Teresa Monteiro Seixas. Online Formative Assessment of Introductory Physics Course. Cá está, à minha frente. 7 minutitos, está bem? Sim, vou tentar. Obrigada. Força. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão Organizadora do workshop e também aproveitar a ocasião para agradecer à Unidade de Tecnologias Educativas por todos os cursos, por todas as ações de formação que nós frequentamos e que nos permitiram, em certa medida, aplicar às unidades curriculares que nós... no fundo, vamos tentar partilhar convosco nesta apresentação. Esta apresentação centra-se na avaliação formativa online em unidades curriculares de física introdutória e as unidades foram diversas, são unidades do primeiro ano. Esta prática pedagógica tem sido desenvolvida desde há alguns anos, em particular desde o ano letivo 2011-2012 e aplica-se em licenciaturas que não são licenciaturas de física, mas sim licenciaturas, nomeadamente Ciências e Tecnologia do Ambiente, Geologia, Ciências de Engenharia e Química. E é de salientar que, de um modo geral, os estudantes destas licenciaturas são estudantes que não tiveram física no 12º ano. É de realçar que o número de estudantes destas unidades curriculares tem diminuído, a sua entrada na faculdade tem diminuído e houve realmente uma diminuição, em certa medida, assustadora na unidade curricular de Mecânica e Ondas, da licenciatura de Ciências de Engenharia. No entanto, parece-me que agora está-se a atingir uma estabilidade para bem de todos, em particular também da própria faculdade. Estas unidades curriculares desenvolvem-se em regime de blended learning, ou seja, um misto de um regime online e presencial, e elas são todas disponibilizadas na plataforma Moodle da Universidade do Porto. Apenas para salientar que os estudantes podiam aceder a estas unidades através de métodos tradicionais e, em particular, através de dispositivos móveis, fazendo apenas uso de um Quick Response Code. Aqui apenas mostramos algumas das atividades, recursos das unidades, desde fóruns, vídeos, inquéritos. Em particular, fizemos um inquérito para saber quais as unidades frequentadas pelos nossos estudantes no 12º ano e agora vamos então passar à parte de avaliação. A unidade tinha dois componentes de avaliação, a nível formativo e a nível sumativo. Toda a avaliação é feita a nível online. Em termos de avaliação formativa, ela compreende um conjunto de mini-testes formativos e um teste formativo global. Os mini-testes formativos eram disponibilizados semanalmente, de segunda a sexta, através da plataforma Moodle e podiam ser acedidos de forma assíncrona de qualquer parte do mundo, desde que os estudantes estivessem inscritos na unidade curricular. O teste formativo global foi realizado de forma síncrona em instalações da Faculdade de Ciências. A parte sumativa foi realizada também online, de forma síncrona, e também em instalações da Faculdade de Ciências. É de salientar que, na parte formativa, cada estudante dispunha de 3 tentativas
mas era sempre dado um feedback após cada tentativa, em particular a tentativa que não estava correta. Nos mini-testes formativos, a nota não é considerada na avaliação sumativa, no entanto, há uma obrigatoriedade para a obtenção de frequência e nós impusemos esta obrigatoriedade com o propósito de empenharmos todos os nossos estudantes e agora ia-me centrar essencialmente no tipo de questões que nós usamos nos mini-testes formativos. São diversas, nós usamos digamos, tudo que tínhamos na plataforma Moodle da UP, desde respostas numéricas calculadas, escolha múltipla. Em particular, queria realçar a parte das questões close, pela sua versatilidade e, enfim, pela grande variedade de possibilidades que estas questões colocam. Tenho aqui um exemplo de um problema de física em que nós o construímos com questões close, que realmente este tipo de problema só foi possível ser construído usando este tipo de questão, porque envolve questões do tipo numérico, envolve questões do tipo de escolha múltipla e questões do tipo de resposta curta. É de salientar que só este tipo de questão close permite, por exemplo, diferentes pontuações dentro de uma mesma questão, permite, por exemplo, pontuações parciais para respostas parcialmente corretas, permite um envio de feedback, permite tolerâncias numéricas para uma dada resposta. Juntamente com toda a potencialidade que as questões close têm, nós, por hábito, fazemos sempre réplicas do mesmo problema, com dados diferentes, e também asseguramos que as respostas sejam independentes dos resultados de questões anteriores. Apenas são mais exemplos de problemas de física que se faziam tradicionalmente em papel, passado para a questão close. Sejam eles resultados a nível experimental, sejam eles a nível teórico ou prático. Aqui são alguns dos resultados em que nós representamos a média das 8 melhores classificações a nível de mini-teste formativo em função da nota de exame. E é de salientar a correlação que existe entre as notas positivas dos mini-testes e a nota de passagem, essencialmente, ali centra-se naquele quadrante. E também as notas são mais elevadas a nível de mini-teste do que a nível de exame. São resultados semelhantes de uma outra unidade e é de salientar, por exemplo, que apesar de ser um número residual, há também ainda estudantes que têm uma nota abaixo, que não chega a uma nota positiva a nível de mini-teste e que não a têm também a nível de exame. E também um número residual de estudantes com uma nota elevada a nível de mini-teste e que não consegue atingir a nota de passagem a nível de exame. Provavelmente estes estudantes ainda terão a mentalidade, ainda não compreenderam bem. Agora, isto apenas tem a ver com o tempo de tentativas, mas que eu vou saltar, senão o tempo... Já passou. Apenas para salientar que a taxa de sucesso destas unidades tem a ver com a porcentagem de aprovados avaliados, situa-se acima dos 80% e realmente, se me é permitido, só para finalizar, gostava de salientar um ponto que tem a ver com a taxa dos estudantes não avaliados relativamente aos inscritos, que aparentemente nada tem a ver com o método de avaliação e que acho que é uma preocupação que não só da Faculdade de Ciências, mas que deverá ser colocada a toda a universidade. Isso nos é permitido sugerir talvez uma tutoria personalizada ajude a compreender o motivo desta taxa de estudantes não avaliados e talvez consigamos em conjunto
resolver este problema. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Foram mais uns minutitos a mais. Não estamos muito atrasados, acho eu. Eu já agora dava um conselho aos colegas que estão a fazer apresentações, que numerassem os slides em número do total. Isso é mais fácil para nós que estamos aqui a controlar, a dizer, vamos parar se estiver no 10 em 20, ou não vamos parar se estiver no 10 em 11, ok? Porque aquilo é fácil, é desligar ali o microfone. Portanto, era um conselho que eu dou a toda a gente que faz apresentações. Outro conselho que eu também dou é que, se a gente diz 7 minutos, preparem uma apresentação para 5. Porque em casa são 5 minutos, aqui são 7. Não há dúvida nenhuma que é assim. E o número de slides também, se for mais que 10, também estamos mal. Portanto, são algumas dicas de alguém que já tem muita experiência nisto. Portanto, agora vamos a passar à segunda colega. Pensar para fazer e fazer para pensar. Um projeto pedagógico em construção. Teresa Joana da Silva Silveira, da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e vou tentar cumprir escrupulosamente. Entretanto, esta imagem traduz exatamente aquilo que eu acredito que é a pedagogia, porque se repararem no que está atrás, não sabemos se é verdade ou mentira, mas há teorias que hoje acreditam. Deus efetivamente dotou-nos de uma coisa fantástica, que foi um cérebro. E, portanto, com base nisto, o meu projeto pedagógico é exatamente pôr os meus alunos a pensar. Porquê? Porque para quem eu ensino, que de certeza que é para toda a gente que ensina, é uma geração muito focada no how, fazer, mas um pouco avessa ao know-how, ou seja, ao saber teórico, ao ter que pensar sobre as coisas para fazer. Somos educados para isso mesmo, o cérebro existe para responder a desafios. Os meus alunos chegam à aula, como todos nós estamos aqui, com um tálamo profundamente ativado, a vasculhar o ambiente, a ver o que é que vai captar a atenção. Eu tenho muito pouco tempo, como aqui, e tal como na aula, para rapidamente cativar a atenção deles e, sobretudo, garantir que eles vão estar comigo durante aqueles largos minutos e, portanto, eu tenho que ter a consciência de um outro aspecto. É uma geração que não vem modelada cerebralmente para a atenção seletiva, para estar ali focada durante longos períodos de tempo. E, portanto, eu também sei que tenho uma coisa ao meu lado, que é a neuroplasticidade. Estamos sempre a aprender e existem formas de controlar este cérebro saltitante, que é a nossa biologia, mas temos que fazê-lo com muito esforço. E, efetivamente, é isso que o ensino-aprendizagem, na minha ótica, faz, é tentar modelar e, sobretudo, esta geração que é muito voltada para o how. Ora, sendo assim, então, como é que eu ensino e quais são os meus eixos estratégicos? Eu penso que este gráfico, ou esta imagem, traduz bem-estar, prazer, porque sem isso, por mais que eu repita alguma coisa, basicamente não há fixação nas minha dita memória, de memória a longo prazo, memória de trabalho para memória a longo prazo, e, obviamente, por via dos desafios e da motivação, porque eu preciso da adrenalina, literalmente, e das endorfinas para fixar aquela mesma ação. Isto está tudo relacionado. Se as primeiras, o bem-estar e o prazer, está muito ligado, eu vou buscar os automatismos cerebrais, que é o que todos nós gostamos, consumir pouca glicose e resolver problemas, toda a gente gosta do Google por isso mesmo, e, portanto, vamos buscar aquilo que, efetivamente, eles já sabem. A verdade é que o esforço vem pelo desafio e motivação, mas ligado a alguma coisa que eles já sabem. Neste sentido, como é que eu inicio a minha aula? Inicio a minha aula exatamente proporcionando o bem-estar, buscando alguma coisa que o meu aluno efetivamente já tem lá, o tal how. Como é que eu faço isso? Simples, vou procurar algumas soluções que aportam à aula anterior, começo com questões de reflexão, solicito muitas vezes de aula para aula, e estamos sobretudo a falar na teórica, porque aqui é o problema, o esquema síntese, que depois convido-os a partilhar, eu obviamente avalio antes e a partilhar para começarmos a aula a partir daí. Incentivos a fazer a pesquisa de artigos dizendo-me
não fosse também uma das cadeiras fontes de informação, onde foram buscar a que ferramenta, porque é que o selecionaram, qual foi a equação de pesquisa, porque nós estamos habituados que é o Google a primeira coisa e é uma maravilha e nem sempre é assim, e eles, como vão ser gestores de informação, isso não pode acontecer jamais, têm que pensar muito, e portanto eu começo a aula desta forma, com este clique, e isto vai-me permitir também desenvolver depois no Moodle aquilo que eu chamo os recursos de referência, que não é o professor que coloca para lá tudo e mais alguma coisa, é construído coletivamente por aquilo que eles sabem e que eles vão trabalhando. Entretanto, naturalmente conquistada esta atenção, o tálamo fixou e disse, ok, isto é importante, a amígdala gerou ali uma emoção positiva, então eu avanço para os conteúdos. E o avanço dos conteúdos é fundamental porque já existe a motivação. Mas para a motivação não basta só eles terem tido a capacidade de atribuir uma percepção à mensagem, é importantíssimo lançar-lhes aquilo que eu chamo os desafios. E então, frequentemente nas aulas teóricas e também nas práticas, mas é o que eu digo, a teórica para mim é sempre a grande preocupação, eu tenho o cuidado de convidar pessoas que vão materializar aquilo que foi dito em contexto, por exemplo, na aula anterior. E a primeira imagem reporta-se exatamente a isso. E então, o que é a oportunidade que eles têm de verem que aquele conceito teórico, que às vezes, por mais que eu tente exemplificar, é efetivamente materializado na prática. Ou então acontece outra situação muito interessante, que é, muitas vezes, em julho e agosto, gravo entrevistas com determinados profissionais, de representantes de diferentes instituições, empresariais ou não empresariais, e depois essas entrevistas vão ser passadas nas aulas práticas ou teóricas, dependendo da situação, em que, mais uma vez, vamos materializar o conteúdo que tinha sido abordado e colocá-los, portanto, fazê-los pensar sobre isso. Exemplos muito concretos, no caso da primeira imagem, reportou-se a um trabalho que eles tiveram que fazer mesmo para a avaliação, em que na aula das fontes de informação eu convidei os quatro representantes dessas organizações que estão aí, e foi dada esta grelha, e os alunos tiveram que, à medida que iam ouvindo as intervenções, tinham que responder aqueles tópicos, que basicamente qual era o objetivo? Perceberem que, depois de termos falado o que é que são fontes, como é que classificamos, etc., etc., tinham que entender que as 4 abordagens têm perspectivas diferentes de as trabalharem, mas o core é o mesmo. E aqui é que é o tal importante pensar, a teoria não está porque sim, a teoria está porque é realmente a base depois do trabalho que eles vão desenvolver. Outro exemplo claro da entrevista, quando, por exemplo, falamos dos modelos para a gestão de informação, passo a entrevista, neste caso foi numa aula prática, e este ano particularmente, isto é uma partezinha pequenina do guião, eles não estão só a ouvir a entrevista e depois já sabemos que os níveis de atenção porque sabemos, vão sempre se dispersando, ouvem a entrevista e vão tentando responder estas questões do guião que dão origem à discussão pós-entrevista. E o que é que foi o trabalho de avaliação? O meu convidado deixou um desafio e depois eles tiveram que desenvolver exatamente o trabalho para responder ao problema. O melhor trabalho depois foi fazer a apresentação, neste caso à SONAI, da ideia, porque realmente foi uma ideia muito pertinente. Ainda só como mais e para terminar o último exemplo, peço desculpa, está muito pequenino, mas eu digo que está ali. Por exemplo, quando se tenta explicar em aula teórica quais são as funções para as quais o gestor de informação tem que estar trabalhado e tem que ser modelado, quando chegamos à prática, o que é que eu faço? Todos os anos ando à procura de anúncios que estão nas agências ou em jornais para o cargo de gestor de informação, que muitas vezes não é designado de gestor de informação, tem designações incríveis. Faço uma ficha, pergunto o que é que vocês escolheriam, porque é que escolheriam, e uma carta de motivação com 7 linhas, porque vocês, como eu digo, vocês têm que saber captar entre milhares de coisas, entre milhares de cartas, a vossa tem que ser selecionada. Portanto, estes são alguns exemplos, digamos, deste desafio motivação, que o objetivo é exatamente valorizar o saber teórico, porque é o que eu digo, para mim é fundamental colocá-los a pensar. E para saber fazer bem é preciso também pensar bastante antes e ter estudado bastante antes também. Obviamente isto acontece em contexto de aula, quero que eles sintam este conforto pós-aula. E, portanto, para além da aula, aquilo que eu comecei a desenvolver foi exatamente os tutoriais, que também depois ficam disponíveis, que exatamente procuram dar esse conforto.
quando acabo os vários itens do programa, vou disponibilizando estes tutoriais em que se reúne as ideias-chave daquilo que eu acho que eles têm a percepção que eles vão tendo dúvidas, porque vão-mas colocando, foram fazendo trabalhos, e também estes tutoriais acabam sempre com uma ou duas questões para lançar o desafio. Gostava então só de vos dizer que, para mim, educar significa modelar as estruturas cerebrais para que os alunos sejam capazes de dar respostas aos desafios, e os desafios hoje em dia são muito voltados para a prática, mas o que está atrás da prática, na minha ótica, e a proatividade vem da capacidade de os fazer efetivamente pensar, porque pensar é grátis, mas é preciso ensinar, e quem não pensa depois vai pagar um preço muito caro. E com isto, agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigada. Julguei que a gestora de informação tivesse isto direitinho, mas foram 2 minutos a mais. Vá. A formação em ética e deontologia, não é? Em ética e deontologia, em psicologia, como experiência de fruição da aprendizagem. Inês Maria, Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação no Estado do Porto. Sim. Muito bem, então vou fazendo os cumprimentos. São 14. É só o dobro. Mas a sua autora faz favor aos 7 minutos, diz-me, termine e eu obedecerei no momento, na medida em que não pretendo ouvir nenhum ralhete, nem antes nem depois. Portanto, digo, fica já o compromisso okay, assumido, mesmo que não chegue ao fim, porque admito que isso possa não ser possível. Termino assim que me instruir nesse sentido. Ora, então, muito boa tarde e muito obrigada pela vossa presença e, naturalmente, também pela oportunidade que a organização deste workshop me concedeu de estar aqui a partilhar convosco esta experiência pedagógica, que é uma experiência que tem vindo a ser objeto de reconversões sucessivas já desde 2008, ano em que assumi a responsabilidade pela docência desta unidade curricular, EDP, como eu gosto de a designar, junto dos estudantes, para, desde já, no início do semestre, metaforizar a importância que vai ter para as aulas a energia de cada um deles, participando e envolvendo-se ativamente ao longo do que serão as atividades de aprendizagem em aula e também, naturalmente, fora da aula. E, de facto, sem ter o patrocínio de nenhuma empresa de fornecimento de eletricidade, a verdade é que esta sigla cai que nem uma luva para transmitir esta primeira mensagem, que é uma primeira mensagem muito importante e que o predispõe, de facto, criando expectativas do que é esperado de si ao longo do tempo. Trata-se de uma aula eminentemente teórica, digo eminentemente porque vão ver que parte da reconversão que eu tenho feito dela passa por fazê-la perder a sua roupagem meramente conceptual para partir mais para um processo de bottom-up, portanto, partindo dos saberes práticos que eles trazem da sua experiência pessoal para a conceptualização, portanto, fazendo o processo inverso. Trata-se de uma unidade curricular de primeiro semestre e de primeiro ano, que são 2 agravantes sérias no caso desta unidade curricular, porque estamos a falar de uma disciplina que pretende prepará-los para os desafios ético-deontológicos da prática profissional, quando essa prática é totalmente remota ainda na sua capacidade de se projetar no futuro, na medida em que eles estão num primeiro ano, acabadinhos de entrar na faculdade e, na verdade, virão a ser psicólogos quando estiverem a 4, 5 anos dali. Não é? E, portanto, este também é um desafio para o qual se tem que encontrar uma resposta. Aquelas 2 turmas que ali aparecem mencionadas são já fruto de uma conquista, que é o desdobramento da turma em 2. Portanto, estamos a falar de um total, este ano letivo, de 167 estudantes. Estas aulas teriam que ser em grande grupo, tal como estão previstas no plano de estudos. Solicitei, de facto, o seu desmembramento em mais do que 2 grupos, mas até ao momento estes 2 estão assegurados, o que já é bom, mas insuficiente, apesar de tudo. Este ano letivo tivemos um total de 14 aulas. Estou a andar para trás, peço desculpa.
Bom, já adiantei um pouco quais são os objetivos centrais desta unidade curricular. De facto, aquilo que se pretende não pode ser mais do que uma sensibilização destes estudantes para as questões que se prendem com o seu pensamento ético e com a sua capacidade de agir também eticamente, não só no futuro, portanto, não só a prazo, mas no plano mais imediato da sua relação com o saber estar e o saber relacionar-se em contexto académico. Por isso, temos 3 focos essenciais nesta unidade curricular, que são, de facto, a ética pessoal, a ética académica e, mais tarde, a jusante das reflexões produzidas sobre estes 2 primeiros planos, a ética profissional. Portanto, o pressuposto que está aqui subjacente é que isto funciona com efeitos reverberantes de natureza centrífugos, não é? Quer dizer, se nós apostarmos na consolidação de uma ética pessoal, na verdade, temos boas probabilidades de poder ter gente a comportar-se apropriadamente no contexto académico e no contexto profissional. Não é? Portanto, esta ênfase está muito presente na organização do plano pedagógico. Com a minha apresentação hoje, procuro sobretudo ilustrar a minha necessidade, a necessidade que fui sentindo ao longo do tempo de adotar uma filosofia pedagógica diferente, uma pedagogia que permitisse otimizar não só o meu desempenho enquanto docente, como o próprio desempenho dos estudantes no processo de realização académica. E senti-me profundamente identificada com esta perspectiva, a perspectiva da educação estética. No essencial, aquilo que se procura é tirar partido e explorar às últimas consequências a função axial da educação artística. Não é? E, portanto, aproveitar o que de bom a educação artística pode oferecer-nos, tomando de empréstimo, de facto, esses contributos e implementando-os no ensino de matérias, de domínios que não são propriamente artísticos, como é o caso dos domínios das ciências sociais e humanas. Sendo eu psicóloga, este interessa-me de forma especial, mas também ao nível das ciências naturais, não é? E, portanto, pretenderia, se assim o tempo me permitisse, falar-vos um pouco de qual é o meu entendimento da relação professor-estudante à luz desta mesma perspectiva estética, indo além disso, procurar mostrar de que forma é que podemos reconhecer benefícios nesta extração dos contributos da educação artística para a relação dos indivíduos com o conhecimento em cada unidade curricular em que eles possam estar envolvidos. E o primeiro benefício que eu gostaria de identificar à cabeça de todos os outros, porque me parece que é o mais definitivo relativamente ao impacto que este paradigma pedagógico poderá ter no rendimento académico, mas sobretudo na aprendizagem para o futuro dos estudantes, na sua capacidade de transferir saberes para outros contextos de realização, de facto prende-se com esta ideia de promover a orientação para a aprendizagem pela simples aprendizagem, isto é, procurar que o estudante invista no aprender pelo prazer que ele tem na aprendizagem, pela sua capacidade de reconhecer o que há de belo no conhecimento. E, portanto, de alguma maneira, sintetiza-se aqui uma das premissas deste transporte que eu procuro fazer da educação artística para a educação e a formação noutros contextos. Claro que já estamos a perceber aqui que emergem automaticamente 2 eixos de análise desta questão, não é? Por um lado, isto pressupõe encarar o ensino, a educação, como uma arte, e neste caso o papel do professor será claramente o papel do artista, o do autor, o do criador, e, paralelamente, ver a aprendizagem como uma experiência de fruição em que o estudante fica assim assumidamente reconhecido no seu papel como fruidor, mas também em larga medida como coautor da aprendizagem. O cruzamento destes eixos leva-nos a uma questão que é essencial, sobretudo no domínio da aprendizagem das matérias da psicologia, que é esta capacidade deles aprenderem também a construir relação. E então procura-se que o cruzamento destes 2 eixos, do professor e do estudante, cada um no seu papel respectivo, procure ou redunde num projeto relacional que possa ter as mesmas características daquelas que se espera que no futuro o estudante saiba dotar a sua própria relação com os clientes, nomeadamente ao nível da construção empática. Tanto mais que a literatura nos mostra, e cada vez mais, eu trouxe uma referência recente, mas temos aqui já um acervo importante da literatura, a dizer-nos que a melhor forma de se ensinar a empatia passa muito menos pelos conteúdos que se transmitem e muito mais pela forma como se faz o ensino da empatia. E, portanto, aqui, de alguma maneira, procuro que a relação professor-estudante mimetize e haja um certo isomorfismo entre as características que ela assume na aprendizagem com as características que se pretende que ela venha a assumir na prática profissional.
Vendo o professor como artista, como autor ou como criador, torna-se inevitável recorrer a este princípio da educação artística ou da apreciação estética, não é? Que é o princípio da back formation da criação artística. O que é que enuncia este princípio? Enuncia que o autor ou o criador encontra sempre novos propósitos na sua obra depois que a sujeita à apreciação daquele que a frui. Não é? E, portanto, claramente, isto tem algumas implicações para o papel do professor. Muito bem. Disse que parava, portanto, eu vou cumprir. São os 7 minutos? Estão esgotados? Estão esgotados 8 minutos e 19 segundos. Pronto, então eu vou mesmo. Fico à vossa disposição, não tendo concluído, para as questões que queiram colocar, está bem? Pronto, muito obrigada, então. Ora bem, eu agora, se elas não estiverem zangadas comigo, gostava de ter 3 colegas aqui à minha volta. Na realidade, tenho pena de não ter ouvido a da Inês até ao fim, mas ela prometeu e nós cumprimos as duas. De qualquer das maneiras, gostei de as ouvir, imenso. Gostei muito das 3 apresentações, foram bastante diferentes, e nota uma preocupação, e ainda bem, da geração mais nova nesta universidade, com o ensino e a aprendizagem, com a capacidade que nós, docentes, teremos para atrair a atenção dos nossos estudantes. Portanto, estamos abertos a questões, temos algum tempo. Agora fizeram ficar de mal com a Inês e agora não perguntou nada. Quer dizer, vamos lá com calma. Eu tenho. Então, força. Mas como estou com fome, vou ser provocadora, como o professor João Lopes dos Santos. Está bem? Vou ser provocadora e ali com a minha colega Teresa Seixas, está bem? Mas é mesmo por causa da fome. Mas, mais uma vez, queria felicitar as 3 comunicações e, mais uma vez, também, em particular, também a segunda oradora pela sua paixão e pela forma como apresentou a sua, enfim, a forma como procura, e tenho a certeza que põe os seus alunos a pensar, explorando o seu saber também sobre a forma como o cérebro funciona e como conhece ou julga conhecer a forma dos nossos jovens hoje. A provocação para a primeira intervenção, e independentemente de considerar e concordar plenamente consigo por aquilo que a literatura diz sobre, a avaliação formativa, o papel da avaliação formativa no processo de aprendizagem, eu queria perguntar, porque deu-me às vezes a sensação, e isto também se sabe, que acontece que os professores utilizam muito também, ou dizem utilizar a avaliação formativa para treinar os alunos para os exames, para a avaliação sumativa. Portanto, considera que aquilo que faz é um treinamento para o exame ou não. A segunda é quais são os critérios para escolher as questões que coloca, porque ou foi por acaso os exemplos que deu para as questões, pareceu-me para exames de física que eram questões muito centrados em aspectos matemáticos da física, muito quantitativos, pouco qualitativos, para cadeiras introdutórias de física, enfim. Portanto, critérios da escolha e se aquilo não era um pouco treinamento para o exame final. Mas é provocatório. Agradeço a sua questão. Na avaliação formativa, nós preocupamos com todos os pontos que deve compreender uma avaliação formativa. Não é direcionada para um exame, essencialmente, é para formar o estudante ao longo do curso que ele está. E não sei se apercebeu, ou eu penso que referi, que o estudante tem durante uma semana. Nós não quisemos ocupar o fim de semana, porque entendemos que ele realmente tem que descansar, senão podíamos culpabilizar de estar ao fim de semana a estudar física. Ele, durante a semana, tem possibilidade de aceder de forma assíncrona ao teste formativo, que, no fundo, esse teste, tentamos sempre que as perguntas acompanhem, em certa medida, a componente teórica e teórico-prática, e o estudante tenta e tem um feedback.
o tipo de questões que são colocadas são questões conceituais, são questões mais qualitativas, mais quantitativas, como deve ser numa cadeira de Física, em particular numa cadeira introdutória de Física. E o estudante recebe o feedback. E esse feedback pode levá-lo a, se ele entender de forma individual, tentar ultrapassar a questão, mas também pode levar a um cooperativismo, quer com os docentes da unidade curricular, que ele tem durante a semana. Nós temos sessões online, temos sessões presenciais para ajudar os nossos estudantes, mas o que nós verificamos, em certa medida, é que por vezes, e eu não tive tempo, mas tem a ver com o gráfico do tempo das tentativas, eles realmente demoram mais tempo durante a primeira tentativa, mas a segunda e a terceira o tempo já reduz substancialmente e eles ultrapassam, como disse, ou de forma individual ou através de contacto com colegas ou com os próprios docentes da unidade, que eles têm todos à disposição e posso quase dizer, não direi 24 horas, mas eu muitas vezes estou na plataforma Moodle às 3 da manhã ou às 4 e se tiver um estudante a colocar-me uma dúvida, eu tiro-lhe a dúvida sem qualquer problema. Porque não é nosso entender que as unidades devem ser transformadas de forma a que elas permitam o acesso de um estudante em qualquer parte do mundo e o fuso horário, certamente, um estudante que estiver na China ou estiver nos Estados Unidos não vai ser o mesmo que o nosso. E eu lembro-me que há uns anos houve uma discussão, quando estava a frequentar um curso da unidade da UTE, em que havia colegas que não concordavam e diziam eu entro às 9, saio às 5 e depois não posso atender. E eu fui altamente criticada porque eu disse, bom, certamente uma pessoa sozinha não pode, mas as equipas, e eu acho que em qualquer faculdade e nas unidades curriculares, em particular, nestas unidades que estou a lecionar, basta haver uma vontade e todos os docentes podem revezar-se e estar disponíveis quase 24 horas por dia para os nossos estudantes. E assim transformarmos aos poucos, que provavelmente será uma das apostas das universidades, em particular da Universidade do Porto, transformar as unidades curriculares de regimes meramente presenciais, passamos para um regime de blended learning, um misto presencial online e, por que não, depois transformá-las em unidades online. Pois esse, acho que é um dos desafios que se coloca hoje em dia às universidades e nós vemos que as melhores universidades dos Estados Unidos e Inglaterra têm cursos, não direi a este nível, mas praticamente ela dispõe de cursos online 100%. Qual era a outra questão que me tinha colocado? Peço desculpa que eu já ia continuar. Não, com certeza, terei muito gosto. Terei muito gosto. Mais alguma questão? Está aqui a colega também e está ali. Não, mas já estás aí. Acho que não reparei. Não, é muito rápido também, portanto eu penso que ficamos todos curiosos, Inês, em relação a uma concretização. Eu sei um bocadinho, porque comecei a ver umas coisas novas pela faculdade fora, pelos corredores, mas penso que era interessante para toda a gente, não sei se em meio minuto ou num minuto, concretizar um pouco essa perspectiva. Aberta de Humberto Eco, não é? Quando ele nos diz que existe obra aberta é obra para acabar e, portanto, o meu pressuposto é sempre que o que eu proponho está inacabado e o estudante precisa de o completar. Todas as atividades que são desenvolvidas na unidade curricular partem desta ideia inicial e, portanto, aquilo que tem visto pela faculdade como novo é essencialmente a tradução do envolvimento dos estudantes em campanhas, na concepção e na implementação de campanhas de sensibilização e de promoção da integridade académica para aquele foco específico que eu referenciei há pouco, o da ética académica, em que, mais uma vez, a literatura nos diz, quer na área da ética, quer na área da psicologia, que é em vão que nós fazemos a doutrina da ética em sala de aula, se de facto não
não responsabilizarmos os estudantes diretamente pelo protagonismo a assumir na forma como comunicam com os outros aqueles ideais de um comportamento eticamente adequado, não é? E, portanto, nesta lógica, propôs já aos vários anos, sobretudo nestes 2 últimos anos letivos, a participação dos estudantes nestes projetos de campanha que depois, inclusive, passam por fases diversas. É uma atividade de multicompetências na medida em que eles não só têm que imaginar a campanha, definir os públicos-alvos, fazer uma avaliação das necessidades da própria faculdade, porque esta campanha é dirigida à comunidade estudantil, docente e não docente da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, têm que fazer a defesa do seu projeto de campanha, a defesa pública perante um júri que é convidado para fazer a apreciação dos projetos, juntamente com um representante de cada um dos grupos de trabalho que propõem por si mesmo o projeto, porque este é um trabalho que se desenvolve na modalidade de grupo, e inclusive depois têm a oportunidade de avançar para o terreno com a campanha propriamente dita, sobretudo aqueles projetos que sejam mais positivamente pontuados e apreciados nesta avaliação feita sempre de forma justificada. Portanto, não é uma nomeação, não é uma atribuição de uma nota, é de facto a explicação da razão pela qual um determinado projeto se mostrou para um determinado grupo merecedor daquele tipo de pontuação. E, portanto, nesta dinâmica estou já a treiná-los no raciocínio ético, porque, de facto, o raciocínio ético mais não é do que um processo pelo qual se transforma uma intuição inicial numa convicção. E esta convicção tem que ser defensável à luz de um conjunto de argumentos, não é? E, portanto, logo aqui, na proposta de uma campanha, eles estão a fazer o treino deste processo de raciocínio ético. Obrigada. Okay. Muito obrigada. Muito obrigada. Ok, obrigada. Então. Muito obrigada. Ok, obrigadíssima a todos. Eu não sei se o senhor pró-reitor está ali a fazer... Pois, não, mas está a apontar os problemas levantados nas várias sessões. Eu nesta apontaria 3, mais ou menos um de cada uma das colegas. As disciplinas que estão no primeiro ano e às vezes não deviam estar no primeiro ano. O problema dos não avaliados, nós temos sempre se formos ver a percentagem de, entre aspas, chumbos com o total de inscritos, isto é, os que não passaram sobre o total de inscritos, temos em muitas disciplinas uma percentagem muito elevada, porque eles não vão lá. Portanto, foi levantado pela colega da Faculdade de Ciências e, basicamente, também com a colega da Faculdade de Engenharia. Eu acho que ela nos quis transmitir um modo de, novamente, os alunos... Conseguimos captar a atenção dos alunos nas teóricas, que é uma altura em que nós conseguimos tê-los todos à nossa frente, e às vezes é importante tê-los todos, nas aulas supostamente teóricas, que são aquelas aulas, e como é que nós vamos tentar fazer com que eles prestem atenção, porque eles às vezes até vão. Agora, o estarem presentes ou o estarem atentos àquilo que se diz, ou pelo menos a participar, eu acho que é um desafio grande. Muito obrigada a todos. Vamos almoçar. Temos um almoço à nossa espera e retomamos às 2 horas.